Bom, vamos começar então o nosso assunto de hoje definindo o que são as emoções, né? Então, a gente geralmente usa emoção e sentimento como sinônimo, mas esses conceitos eles são um pouquinho diferentes, têm pequenas sutilezas de diferença. A emoção, ela é algo mais breve, assim, mais rápido, só que ela é mais intensa e ela é causada por algum fato, alguma situação ou alguma pessoa específica. Então, ela é mais dirigida para o exterior. Geralmente, quando você está sentindo alguma emoção, as outras pessoas conseguem ver suas reações e conseguem saber, né? Já os sentimentos, eles são mais duradouros, eles duram por mais tempo e eles têm uma dimensão um pouco mais particular, assim, mais dirigida para o interior, é algo que você sente mais para você mesmo, e não necessariamente que você demonstra para as outras pessoas. Vamos dar um exemplo para clarear essa questão de emoção e sentimento. Você briga com a sua amiga, por exemplo. Aí lá naquele calor do momento, aquela discussão, aquele bate-boca, o que você está sentindo ali? É uma emoção, uma raiva, por exemplo. E aí aquela emoção, ela te faz ter um monte de reação, né? Falar alto, falar coisas que você não queria. Então é uma reação dessa emoção que você está sentindo. Depois que essa situação inicial passa, a raiva passa, a emoção raiva passa, o que fica é aquele sentimento de tristeza. Então, poxa, que chato, né? Briguei com a minha amiga, tô me sentindo triste. E esse sentimento de tristeza, ele é algo mais duradouro, então você vai ficar triste até que você resolva tudo isso com ela, né? E aí, nesse momento, a raiva já passou faz tempo. Então, as emoções, elas são mais momentâneas, enquanto os sentimentos, eles são mais duradouros e mais interiores, mais internos. Eu estou fazendo um curso de neuromarketing e nesse curso eles frisam bastante essa diferença de emoção e sentimento. Porque para uma marca ser lembrada, o que ela precisa fazer é justamente mexer com os nossos sentimentos. E isso vai valer tanto para o positivo quanto para o negativo, viu? Então, se você encantar o seu consumidor, se você conseguir que ele associe um bom sentimento ao seu produto, com certeza você conquistou ele e vai ter aquele consumidor ali consumindo, comprando o seu produto mais vezes, né? Agora, se ele comprar o seu produto e aí ele passa raiva ou ele se sentir enganado e ele associar aquele consumo a um sentimento que é ruim, aí dificilmente você vai ganhar esse consumidor de volta. E, bom, explicado o que é emoção e sentimento. Aí a gente precisa entender o que isso tem a ver com análise sensorial, né? Por que é importante eu mensurar as emoções em análise sensorial? Então, as características sensoriais dos produtos, o quanto os consumidores gostam ou não deles, são os precursores para uma associação emocional que eles vão ter com os produtos, né? Então, primeiro você percebe o produto para depois associar ele a alguma emoção. Então, se você souber qual produto vai despertar boas emoções, bons sentimentos, qual produto vai criar uma conexão emocional com o seu consumidor, você tem chances maiores desse produto ter um melhor desempenho no mercado, né? E isso não vale só para produto, ele também pode ser usado para propaganda. Então, qual texto ou qual imagem desperta as emoções mais positivas? É legal relembrar aqui também que tanto as informações que vêm dos nossos órgãos dos sentidos, como as nossas emoções, é tudo processado no nosso cérebro. Então, a associação dessas duas coisas, das emoções e das nossas experiências sensoriais, elas são processadas no mesmo ambiente e elas são relacionadas. E isso é bem relevante, porque às vezes a gente consegue, através dos nossos sentidos,
despertar inconscientemente as emoções e sentimentos dos consumidores. E essas emoções e sentimentos despertadas vão levar esses consumidores a uma ação. Porque muitas das decisões que a gente toma, elas têm uma origem inicial no nosso inconsciente. E quem se aproveita muito dessa questão de associar a parte sensorial com as nossas emoções e os nossos sentimentos é o marketing sensorial. Eu tenho um exemplo bem legal de marketing sensorial que eu acho que vocês vão gostar também, que eu vou compartilhar com vocês. Sabe aquele café famoso Dunkin' Donuts, que vende aquelas rosquinhas? Então, eles usaram muito bem a estratégia de marketing sensorial. Lá na capital da Coreia do Sul, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uns dispensadores de aroma de café nos ônibus da cidade. Então, eram umas maquininhas assim, que ficavam nas paredes do ônibus, e aí, toda vez que no rádio tocava o jingle da Dunkin' Donuts, essa maquininha liberava aroma de café no ambiente, o aroma do café do blend do Dunkin' Donuts. Então, era muito legal, porque... E aí, o que acontecia, né? Quando a pessoa descia do ônibus, ali, próximo ao ponto dela, coincidentemente, tinha um enrolei tudo. Tinha um Dunkin' Donuts. E aí ela pensa, tô com tanta vontade de um cafezinho, eu vou lá. E eles mantiveram essa ação, né, por algum período de tempo, e durante esse período de tempo que essa ação foi mantida, sabe quanto que eles aumentaram de venda de café nessas lojas que eram próximas dos pontos de ônibus? Aumentou 29% a venda de café. Então foi uma estratégia super legal, deu super certo e foi incrível, né? Então, assim, é essencial a gente saber como que os nossos produtos vão mexer com os sentidos, vão mexer com as emoções das pessoas. E isso pode, claro, reverter em mais vendas, enfim, benefícios para a própria empresa, né? E eu vi aqui passar também, enquanto eu falava desse exemplo, alguém falando que a Coca-Cola, ela faz muito bem isso, né? E realmente, se você olhar as propagandas da Coca-Cola, eles focam muito mais na emoção do que no produto em si, né? Propaganda da Coca-Cola é sempre um grupo animado, conversando, e aí, por acaso, eles estão tomando uma Coca-Cola, ou então é aquele almoção de domingo, uma Coca-Cola em cima da mesa. Então, realmente, a Coca-Cola é uma empresa que sabe colocar essas emoções e fazer as pessoas relacionarem emoções aos produtos dela. Olha esse comentário, que demais. É que nem quando o moço do milho joga o bafinho do milho na gente. Não tem como não comprar pelo cheiro. Exatamente. É isso aí. Você tá lá na praia, passa aquele moço com o carrinho de milho, né? Vem aquele cheiro, é impossível resistir. E sabe o que me lembrou também, Vitória? Me lembrou um exemplo também daquela... Sabe aquela barraquinha do shopping que vende aquelas castanhas caramelizadas? Eles usam muito dessa estratégia também, porque onde tem aquela barraquinha empesteia o shopping inteiro quase, né? E aí a pessoa vem, sente aquele cheiro maravilhoso e dá vontade nela de comprar castanhas caramelizadas, claro. Muito legal, gente. Bom, mas vamos voltar agora essas emoções para análise sensorial. Será que funciona mesmo eu medir emoções, né? Tem alguma comprovação? Como é que tá isso? Esse estudo de emoções, ele tem se mostrado, sim, bastante relevante, mas ainda é um campo mais recente de estudo, né? Ele vem evoluindo agora recentemente. Mas eu diria que é muito promissor, é algo para ficar de olho e acompanhar de perto as evoluções.
E alguns, inclusive, você já consegue começar a aplicar com o que você tem aí na sua mão para conseguir ir tirando as suas próprias conclusões. Mas aí depois que eu contar quais são esses métodos, eu falo para vocês como fazer. Vamos começar a falar então, depois de uma aguinha? Olha a Lívia falando, sabia, aquele cheiro é muito forte. Não é, Lívia? Eu tenho certeza que se você fizer isso na sua casa, não vai ficar esse cheiro igualzinho do shopping, não. Realmente aquele cheiro espalha muito. Bom, então vamos falar quais são as maneiras que a gente tem dentro da análise sensorial para medir as emoções. A primeira delas é o Essence Profile. O Essence Profile ele foi criado em 2010. E o que é esse Essence Profile? Ele é uma lista de termos descritores de emoção que foram selecionados e validados com consumidores. Então, foram muitos consumidores. Os pesquisadores que desenvolveram esse método fizeram 16 experimentos com testes tanto presenciais como pela internet e tiveram mais de 5.000 pessoas participando. E aí, eles tiveram uma série de etapas, né, nesse teste. Então eles fizeram uma seleção inicial de termos usando a metodologia do CATA, que é do Check All That Apply. Depois eles fizeram uma aceitação global com escala hedônica, né, perguntaram quantas pessoas gostavam ou não daqueles produtos. E aí, por fim, eles definiram uma lista de emoções com uma escala de intensidade. Bom, o que eles viram, né, nessa pesquisa? Que a autoaceitação ela estava relacionada a algumas emoções mais relevantes, mas essas emoções que eram mais relevantes para cada produto, elas nem sempre eram as mesmas. E por que isso é interessante, né? O que isso significa? Muitas vezes, quando a gente faz um teste de aceitação, a gente não consegue muito bem diferenciar entre os produtos. E aí, quando a gente aplica uma pesquisa de emoção, pode ser que ela te ajude a diferenciar entre esses produtos que você não conseguiu diferenciar com um teste de aceitação comum. O que esse pesquisador encontrou nessa pesquisa também é que eles precisam de um grande número de emoções para caracterizar essas respostas emocionais. Tanto que o método que esse pesquisador propôs tem 39 emoções. Você imagina? É muito grande, 39 emoções, né? É uma lista bem extensa. Eu não vou contar todos eles aqui para vocês, depois eu conto dos outros. E aí, eles notaram também que a intensidade do uso dessas emoções também varia. Então, para cada uma daquelas emoções ali, eles tinham que marcar a intensidade. Você imagina quão longo pode ser esse questionário, né? E se você for aplicar esse questionário também com produtos diferentes, pode ser que você tenha que adaptar. Aí, depois do Essence Profile, vieram também pesquisadores e criaram o Hemocêmio. O Hemocêmio, ele foi criado por pesquisadores italianos. Então, assim, como o Essence Profile e o Hemocêmio também são baseados em uma lista de palavras, a gente sabe que acontecem diferenças culturais, né? Então, pode ter uma palavra que faça sentido nos Estados Unidos, que é onde foi criado o primeiro método, o Essence, e que não faça sentido na Itália. E realmente foi isso que aconteceu. Eles encontraram alguns termos do Essence que eram redundantes para os italianos, então eles precisavam cortar isso, eles não precisavam de todos, eles podiam ficar só com um. Por exemplo, no idioma italiano, quiet, calm e peaceful querem dizer a mesma coisa. Então, eles juntaram tudo isso em apenas um termo que ficou fazendo parte do hemocêmio. E, além disso, eles sentiram falta também de algumas emoções que faziam sentido para o contexto deles. Então, eles também inseriram.
E aí, para os italianos, o hemocêmio, ele teve um desempenho melhor do que o Essence Profile, né? Quando eles aplicaram os dois métodos com os italianos, o hemocêmio, ele aumentou a discriminação entre os produtos e reduziu a ambiguidade. Então, o hemocêmio, eu esqueci de falar, ele foi criado em 2014. Então, você vê que é bem recente. O Essence Profile veio em 2010, depois em 2014 veio o hemocêmio, e aí em 2016 veio o Essence 25. O que é isso? Daquela lista enorme de 39 emoções do Essence Profile, os autores resolveram fazer uma redução, uma versão reduzida, para eliminar palavras com significados semelhantes e tornar essa lista mais prática de ser usada, né? Porque realmente com 25 palavras fica muito mais fácil de usar do que com 39. E quais emoções são essas? Eu disse que eu ia contar quais eram quando a gente chegasse numa lista menor, e essa é a oportunidade. Eu tenho uma cola aqui para contar para vocês quais são essas emoções, essas 25 emoções do Essence 25. E aí, enquanto eu falo essas emoções, eu quero que vocês imaginem como que isso se aplica ao produto que vocês geralmente avaliam, né? Se faz sentido perguntar se a pessoa sente aquilo enquanto ela consome o seu produto. Então, tem ativo, aventureiro, agressivo, entediado, calmo, enjoado, entusiasmado, livre, bem, bondoso, culpado, feliz, interessado, alegre, amoroso, tranquilo, nostálgico, agradável, saciado, confiante, desinteressado, compreensivo, caloroso, selvagem e preocupado. Então, como vocês podem ver, são emoções tanto positivas como negativas, né? Porque tem que ter a opção ali para a pessoa se expressar independente do que ela esteja sentindo. Uma outra forma, uma outra opção mais recente do que essas listas de emoções são os emojis. E foi por isso que eu pedi para vocês, no começo da live, colocarem aí nos comentários em um emoji como vocês estão se sentindo. Porque os emojis, eles têm sido muito explorados, né? A gente está cansado de ver emoji. A gente manda emoji para os outros no WhatsApp, nas redes sociais. Então, é algo que a gente está muito acostumado a ver e, mais do que ver, a gente está muito acostumado a se comunicar pelos emojis. Olha aí, já veio um sorriso aqui. E aí, vários estudos, eles reportam que a gente usa no nosso dia a dia os emojis para expressar nossas emoções, para expressar como a gente está se sentindo. E muita gente passou também a incluir esses emojis nos questionários de análise sensorial. Os emojis são legais porque, assim, ao contrário das palavras, que tem toda a questão de tradução, a questão cultural, os emojis não têm esse tipo de barreira. Até tem, né, na verdade, assim, não tem a questão da tradução, mas às vezes um emoji que significa algo para nós aqui no Brasil pode significar outra coisa em outro país, né, porque os consumidores podem interpretar de maneiras diferentes aqueles desenhos, né, os emojis. Sabe uma curiosidade agora, que eu descobri faz pouco tempo e eu fiquei muito chocada quando eu descobri. Vamos ver se vocês sabiam dessa. Sabe aquelas duas mãozinhas assim que tem na nossa lista de emojis comum? Aquelas duas mãozinhas juntas? Eu não sei vocês, mas geralmente a gente manda ou recebe isso quando o pessoal manda uma oração, né? Amém e tudo. É isso aí, é essa mãozinha aí mesmo. Só que não é isso, sabia? Não é isso, não é ninguém rezando, não é nada disso, essas duas mãozinhas juntas. Na verdade, são mãos de duas pessoas e elas estão batendo, é um high five. É um toca aí, sabe? E eu fiquei muito chocada quando eu descobri, porque na verdade quem criou isso criou nessa intenção do high five e a gente usa
como se fosse uma oração. Então tem essa questão ainda de interpretação dos emojis que ela precisa ser um pouco mais explorada para a gente conseguir realmente interpretar o que aqueles emojis querem dizer. A gente sabe pra gente, mas a gente tem que entender num contexto geral o que isso significa, né? Como que as pessoas veem isso. E uma vantagem também dos emojis é que eles são mais legais, né? Muito mais legal do que você ficar lendo uma lista enorme de emoções é você olhar para uma série de carinhas amarelas que você já está acostumado a ver no seu dia a dia e selecionar ali a que representa o que você está sentindo. Olha o pessoal chocado aqui com essa do high five. Eu também me choquei, gente. Bom, eu sou suspeitíssima para falar de emoji, porque eu acho de verdade que eles são super fáceis de entender, eu acho que é intuitivo, porque todo mundo já usa no dia a dia. E principalmente nesse nosso contexto mais online que a gente está vivendo, né? Ele tende a ser cada vez mais usado, né? Ainda mais usado do que palavras mesmo, né? Quantas vezes alguém não te mandou uma mensagem no WhatsApp e em vez de você ir lá escrever um texto com 5, 10 palavras, você simplesmente mandou uma carinha que representava aquilo tudo que você queria dizer, né? Bom, os emojis eu utilizei no meu projeto de doutorado e foi muito legal porque eu consegui encontrar emojis positivos associados a produtos de alta aceitação, né? Só que como eu citei no início, né, que alguns pesquisadores encontraram emoções diferentes ligadas a produtos diferentes, no meu projeto eu também encontrei emoções diferentes ligadas a conceitos de produtos diferentes. Eu testei conceitos, os conceitos tinham alguns benefícios para a saúde, né, daqueles produtos, e benefícios diferentes traziam emojis diferentes. Então, eu acho que emoji é super promissor, tem que ficar de olho nessa tendência aí e começar a usar. Uma outra forma também de medir emoções, e aí eu não tive ainda a oportunidade de usar essas ferramentas, mas eu quero usar em breve, com certeza, porque elas são bem interessantes, são as ferramentas da neurociência. Eu quero olhar com os meus próprios olhos, né, o que essa neurociência pode acrescentar, mas eu acho bem bacana, porque a vantagem da neurociência é que ela capta as emoções no momento em que elas estão ali acontecendo, né? Não é como colocar mesmo a lista de palavras ou um emoji num questionário, que a pessoa vai ter que avaliar aquele produto, aí ela vai ter que racionalizar, vai ter que pensar para ir marcar no questionário o que ela está sentindo, né? Na neurociência, não. No momento que você está ali sentindo aquilo, os equipamentos estão captando o que você está sentindo, né? Elas não precisam racionalizar para responder. Então, essa é uma vantagem. Só que, por outro lado, esse conjunto de técnicas requer alguns equipamentos e também tem uma análise estatística um pouco mais complexa, né? De qualquer forma, eu acho legal contar aqui para vocês saberem que a neurociência existe e que ela pode ser usada também como um complemento da análise sensorial, né? E dentro das técnicas de neurociência, eu selecionei 4 delas que eu acho que 4 principais que podem mensurar emoções para contar aqui para vocês hoje. A primeira delas é a codificação facial. A codificação facial, ela é uma câmera. Então, imagina que a pessoa está respondendo ali um questionário no computador. É muito comum isso, né? Enquanto ela está respondendo o questionário, ela está na frente de um computador, que no computador aqui vão aparecer as questões, as opções para ela. E aí, acoplado nesse computador, tem uma câmera.
E essa câmera, ela é capaz de identificar as expressões faciais das pessoas. Então, sei lá, se a pessoa faz um movimento assim, essa câmera consegue identificar que ela esboçou um sorriso e computar isso, guardar esse dado para as posteriores análises. Ou se ela faz uma cara triste, de sofrimento, tipo, tá lá avaliando o produto e faz assim, também consegue captar esse tipo de expressão facial. Só que, assim, ela tem limitações, é claro. Você imagina que é um produto que você vai comer, né? Que você vai degustar. Então, enquanto você está mastigando, você faz muita careta, né? Então, talvez não seja a técnica mais adequada para quando você está, de fato, degustando um alimento. Ou então, quando você está passando algum produto no rosto, porque aí vai atrapalhar também com que a câmera veja suas expressões. Mas achei uma técnica bem bacana. Uma outra técnica... Chegou uma pergunta aqui. Da Natália. Testes com neurociência são desenvolvidos com quantos consumidores em média para ser representativo? Nath, na verdade, a neurociência ela é feita com um número restrito de pessoas. Agora, eu não sei te dizer exatamente quantas, mas eu sei que o número é restrito. Não é todo mundo que você aplica um teste de aceitação, você está lá fazendo um teste com 120 consumidores para saber o quanto eles gostam ou não do seu produto. Você não vai aplicar as técnicas da neurociência com todos esses 120. É uma parcela menor. Eu acredito que umas 10, 15, 20 pessoas por aí. E aí a neurociência ela tem como vantagem, assim, que ela consegue um número de dados muito grandes, mesmo com um número reduzido de pessoas. Então, mas a pretensão dela não é exatamente ser a única forma de avaliação do produto, porque você usa ela para complementar outras técnicas. Então, por isso que o número de consumidores dela não é tão grande. Essa codificação facial, ela parece mais simples, né? É uma câmera acoplada no computador, mas mesmo assim ela gera muitos dados, é uma quantidade muito grande de dados. Só que as outras técnicas, você vai ver que precisam de equipamentos mais complexos, e aí se torna também inviável fazer com um número muito grande de pessoas. Uma outra técnica é a eletromiografia facial. Ela é um pouco parecida com a codificação facial, mas ela não é por câmera, ela é por alguns sensores que você coloca na face, e aí ela consegue perceber a movimentação dos músculos, mesmo os menores movimentos. Então, se você mexer algum músculo da sua face para esboçar um sorriso ou para esboçar uma cara de tristeza, esse equipamento vai conseguir captar e armazenar. Uma outra técnica ainda é o eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele é um equipamento que você coloca na sua cabeça e ele vai identificar quais áreas do cérebro estão sendo mais ou menos ativadas naquele momento. E aí, dependendo da área do cérebro que está sendo ativada, é possível saber qual sentimento, qual emoção está sendo mais despertada ali naquele momento. Uma aguinha. Então, é também uma técnica muito interessante, mas aí, para eletromiografia e para eletroencefalograma, a gente tem que comentar uma coisa que é muito importante para a gente na análise sensorial, que a gente tem que ter atenção. Você está inserindo elementos, né? Então, quando uma pessoa vai avaliar um produto, você vai ter que antes ou colocar sensores na cara dela ou colocar um negócio na cabeça dela. Então, ela não vai estar tão confortável quanto ela estaria sem aquilo, né? Ela vai sair um pouquinho da situação de normalidade dela. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter.
Bom, uma outra metodologia da neurociência também muito interessante é a resposta galvânica da pele. São sensores que você coloca em volta do dedo da pessoa e ele consegue captar a intensidade de suor sendo liberada da ponta dos dedos, né? Quem nunca ficou nervoso, a mão começou a suar, ou ficou super feliz também. Então ele capta mínimas quantidades ali e consegue diferenciar mesmo que mínima a emoção que você está sentindo, ele consegue captar ali por aquele equipamento que você está com um grau diferente de suor nas mãos. E aí, junto com os outros resultados de análise sensorial, você consegue interpretar e saber se aquilo que a pessoa estava sentindo, se era bom ou se era ruim, o que era. E uma outra metodologia da neurociência é o ritmo cardíaco. Então, é um aparelhinho, tem no hospital, geralmente, quando você vai e tal, é um aparelhinho que prende assim no seu dedo e que conta o seu ritmo cardíaco. E a ideia dele é realmente medir o seu batimento, né? Porque quando a gente está sentindo alguma coisa diferente do nosso estado normal, o nosso coração ele tende a bater mais rápido. Então, é essa a ideia desse equipamento, você entender quando que o ritmo cardíaco das pessoas varia. E isso você pode fazer para produto, ou você pode colocar uma propaganda na tela e ver como isso varia ao longo do tempo, né? Gerar gráficos e tudo mais, e pode te ajudar a tomar decisões e também a diferenciar produtos. Bom, e será que você já pode pegar e sair usando essas metodologias? Vamos falar sobre isso. Bom, são muitas metodologias, a gente viu, então tem o Essence Profile, tem o Hemocêmio, tem o Essence 25, tem os emojis e tem as metodologias da neurociência. Dessas, você consegue começar já a utilizar sem nenhum investimento, sem nenhum equipamento, com o que você tem na mão, todas exceto a neurociência, que vai precisar de equipamento. Então, se você quiser usar o Essence Profile, dá, o Hemocêmio dá, o Essence 25 dá, os emojis dá. E eles trazem resultados muito legais, de verdade. No meu doutorado, como eu estava comentando com vocês, eu usei os emojis e eu usei também o Essence 25. Eu fiz 2 experimentos diferentes e em cada um eu usei uma das categorias aí de métodos para mensurar emoções. Então, nesse do Essence, eu fiz um teste de massa sem glúten com ingredientes funcionais e testei justamente o quanto as pessoas gostavam ou não dessas massas e acrescentei as emoções. E o que eu consegui observar nesse estudo foi que, apesar do nível de aceitação das minhas amostras serem muito similares, com as emoções eu consegui diferenciar entre elas e aí selecionar a melhor delas, a que despertava emoções mais positivas nas pessoas. E eu acho que, assim, mensurar emoções é uma tendência, mensurar emoções é super interessante, mas é algo que ainda precisa evoluir um pouquinho, essa interpretação desses dados, né? Se as pessoas realmente colocam no questionário o que elas estão sentindo naquele momento, qual é o papel de toda essa racionalização que precisa ser feita para colocar ali nesse questionário, né? Mas é algo super válido, super válido. E como que eu uso isso? Como que eu uso tanto a lista de emoções como a de emojis? Pode ser feito de 2 formas que eu tenho visto na literatura e que eu usei. O que eu usei foi do tipo kata, que é aquela questão check all that apply. Então, é uma lista, você coloca ali a lista de emoções ou de emojis no seu questionário, e a pessoa simplesmente lê aquela lista e marca todas as opções que se aplicam ao que ela está sentindo ali naquele momento. Aí,
Olha como mais emojis aqui chegando. Antes da live na dúvida, depois da live de óculos, toda estudiosa. Gostei. Olha, mais um emoji aqui, olhinhos de coração, gostei. Bom, vamos então comentar sobre como a gente costuma colocar essas emoções nos questionários. Então, pode ser em questões do tipo kata, do tipo check order apply, que você coloca ali toda a lista das suas emoções ou dos seus emojis e a pessoa simplesmente vai marcar com um X aquelas que se aplicam ao que ela está sentindo. Cuidados com o kata, cuidados que você tem que ter. Esses termos, eles têm que ser randomizados de consumidor a consumidor. Então, para cada consumidor, você tem que colocar em uma ordem diferente, mas isso é tranquilo de fazer no Google Forms, no SurveyMonkey, qualquer aplicativo aí que você usa para desenvolver questionários tem essa opção, então isso não é um impedimento para você. Uma outra forma de fazer é usando o RATA. O que é RATA? RATA é Rate Order Apply. O que significa isso? A pessoa vai escolher aquelas emoções ou aqueles emojis que se aplicam e, além de só selecionar, ela vai marcar qual é a intensidade daquilo que ela está sentindo naquele momento. Natália perguntando, o Essence Profile tem estudo validado para o Brasil? Nath, ele tem uma tradução que foi feita, mas eu não tenho certeza se ela foi validada, mas existe uma tradução e ela já foi usada em mais de um estudo. Então, se você quiser se basear nessa tradução do Essence Profile, é possível. Bom, então, o que eu queria dizer para vocês? Aproveitem os estudos que vocês estão fazendo e já adicionem emoções aí, né? Vejam o que os consumidores estão sentindo com os seus produtos e isso vai ajudar vocês a tomar tomar decisões mais assertivas, né, baseadas nas emoções e talvez até desempatar, caso tenha algum empate entre os produtos, tenham produtos com aceitações similares. Bom, eu espero ter despertado muitas emoções positivas em vocês hoje. Era o que eu tinha aqui para falar para vocês sobre as emoções e sobre como mensurar essas emoções em análise sensorial e como pode te ajudar e como pode ser útil para você. Quem tiver alguma dúvida ou comentário, gente, pode deixar. Eu vou deixar essa live salva no IGTV, então pode deixar lá que eu vou responder todo mundo, tá bom? E agradeço vocês, agradeço os emojis que vocês mandaram, tô vendo muitos corações e beijinhos. E muito obrigada e até a próxima. Não percam a próxima live, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite.